Oi, gente, bom dia para você. Hoje o tema é agressão contra a mulher, aproveitando o caso da Ana Hickman, né? Então estamos falando aqui, né, de um caso de uma mulher rica, bonita, famosa, jovem, né? Então, e mesmo assim essa mulher sofreu essa violência. Quando a violência acontece dentro de um relacionamento, quando chegou no ponto que chegou, é porque isso já vem de muito tempo. Isso não foi a primeira vez que ocorreu. Pode ser a primeira vez fisicamente, mas a agressão ela começa lá atrás e ela começa camuflada. Você muitas vezes a mulher não percebe que aquilo que ela está sofrendo é uma violência. Então, são pequenas coisas que vão fazendo. Fazer a mulher se sentir pequena, fazer a mulher se sentir diminuída, sentir culpada. Tipo, ai, ele. Eu já vi mulheres que apanhou e achar que ela é culpada de ter apanhado. Ah, porque eu não deveria ter feito aquilo. A culpa foi minha. Então, e existem mulheres que na hora de. Não, tem medo de se separar. Como que eu vou se separar se eu não tenho uma renda? Às vezes tem uma renda, mas não tem uma renda suficiente. Tem filhos para criar. Tem medo do que o marido, o ex-marido, no caso, pode estar fazendo com ela. Existem tantos casos depois da separação, ele ir lá e matar a mulher, né? A gente vê isso, a gente sabe que isso acontece. E eu estou falando, gente, porque eu vivi isso no meu passado. Eu nunca falei isso, mas eu vivi isso no meu passado. Com 20 anos eu já era casada, já estava casada e já era mãe. E a violência, ela começou, eu me lembro, depois de mais ou menos uns 3 anos juntos, que ela começou. Talvez até tinha tido sinais antes, mas eu não percebi. Porque o que acontece? Quando a gente é muito jovem, que você não tem ninguém, não tem uma ajuda terapêutica, você não sabe que aquilo é uma agressão. Então, a agressão já começou. Eu me lembro que a agressão psicológica, ela começou muito tempo antes da agressão física. E eu era muito jovem. Eu não sabia como que ia agir, sabe? Como que eu ia agir. E eu me lembro que bem no início ele começava a me fazer sentir feia, ele falava que eu estava gorda, ele falava que quando eu fizesse 30 anos que ele ia me largar, ia trocar por 2 de 15, porque ele não queria uma mulher velha do lado dele. E ele falava que ele olhava outras mulheres na rua e ele falava assim, que aquela era bonita, que eu era feia, que o meu cabelo era feio. E tantas coisas desse tipo. Eu lembro que ele vivia dizendo que eu era gorda, que eu tinha que emagrecer porque eu estava feia. Ele queria que eu tivesse sempre maquiada, né, com maquiagem. Eu tinha que estar sempre bonita quando ele chegasse. Eu tinha que estar sempre sexy, gente. Gente, eu juro pra vocês, ele queria que eu tivesse vestido com camisola sexy, com maquiagem no rosto, sabe? E mesmo assim ele vivia fazendo eu me sentir mulher feia. Eu me sentia gorda, eu me sentia pequena, eu achava que eu não era boa o suficiente. E essas agressões foram só aumentando a ponto de chegar à agressão física. E eu ainda me sentia culpada. Nessa época eu já trabalhava, chegou num ponto que eu já trabalhava, eu já estava ganhando mais do que ele. Mesmo assim eu sentia diminuída, eu sentia pequena porque ele fazia eu sentir dessa forma. E eu não tinha uma ajuda psicológica. Eu nem sabia como pedir uma ajuda, eu não tinha nem noção. Aí o que eu fazia? Muitas vezes, algumas vezes na verdade, eu cheguei a conversar com a colega de trabalho que era mais velha que eu, que era dona do estabelecimento. E ela falava para mim assim, que era para mim fazer o que ele estava pedindo. Porque
Dessa forma, eu ia evitar, né, as agressões. E aí eu me sentia culpada. Eu falava, não, eu sou culpada mesmo, porque tudo que eu faço ainda é pouco, né? E eu achava que eu estava errada. E essa mulher, gente, ela era mais velha que eu, era bem mais velha que eu, tipo, bem mais velha, assim, coisa de talvez uns 10 anos. E ela com certeza ela quis me ajudar. Como ela não sabia me ajudar, era isso que ela me disse na época. Então, por isso que eu falo, para pedir ajuda para um vizinho, para pedir ajuda para uma colega de trabalho, é só se você estiver nos últimos casos mesmo, caso de vida ou morte, porque antes disso, procura uma ajuda de um profissional capacitado na área. Vai procurar uma ajuda psicológica de uma pessoa que estudou para isso, sabe? Porque as outras pessoas, mesmo que elas queiram, elas não sabem o que dizer para você. E eu me lembro que chegou uma vez que a gente discutimos, que a gente brigamos, e ele me trancou a chave dentro de casa, e ele pegou a chave. E as agressões, agressões mais psicológicas do que física, tá, gente? Essas agressões chegou num ponto, assim, que era o que mais me machucava. E, na verdade, eu acho que ele, como ele era um cara mais velho do que eu acho que ele já tinha pegado ali o meu ponto fraco. Ele sabia exatamente aonde ele ia mexer. Então, quando ele falava que ele se eu largasse dele, ele ia matar a mim, ele ia matar as crianças, e ele falava muito que ia matar a minha irmã mais nova. Por quê? Porque a minha irmã mais nova era a única que morava na cidade, que a gente, na mesma cidade. E era a única que eu falava com ela. Então, como toda vez que eu precisava de ajuda, eu corria para a casa dela, era ela que era o alvo. Ele dizia, eu vou matar a tua irmã. Eu vou matar para me ver você sofrer. E ele dizia, eu vou pôr fogo na casa. Eu morava numa casa de madeira. Lá em Rondônia, é muito comum as casas de madeira, pelo menos na época que eu vivia lá. Então, ele falava assim, você pode fugir, que eu coloco gasolina de madrugada quando você estiver dormindo e eu mato todos vocês. Eu mato você, eu mato as crianças e depois eu me mato. Eu quero ver quem que vai se vingar de mim. Gente, isso era a parte mais difícil. Hoje eu estou contando isso para vocês porque eu me curei. Porque algum tempo atrás, se eu fosse contar isso para vocês, eu sentia muita raiva, às vezes até de mim mesma. Eu sentia raiva dele, era muito difícil para mim. Hoje eu consigo falar disso sem sentir dor. Essa parte de eu vou matar a tua irmã, isso eu me sentia mais culpada. Por quê? Porque eu levava os meus problemas para minha irmã, que não tinha nada a ver com isso. E ela também não podia me ajudar. O que ela podia me ajudar, além de abrir a porta da casa dela para mim. Então, ele dizia também que ia matar as crianças. Quando ele falava que ele ia me matar, isso não doía tanto. Porque era a mim, né? Era eu. Agora, quando ele falava que ele ia matar os meus filhos, isso me machucava profundamente. E quando ele falava que ele ia fazer alguma coisa com a minha irmã, isso também me machucava profundamente, porque, de alguma forma, a minha irmã estava correndo um risco de vida por causa de mim. Eu era responsável, eu estava levando os meus problemas. E com isso, gente, eu me fechei que eu não contava mais, eu não contava para ninguém, eu não contava para os meus pais nunca soube. Na verdade, os meus pais até hoje, acho que da história real, eles nunca souberam. Então, assim, eu me lembro que meu filho começou a dar problema na escola, começou a brigar e com os colegas e tal, e com a professora, enfim. E foi encaminhado para uma psicóloga. Foi aí que foi a minha salvação. Porque quando essa psicóloga começou a acompanhar o meu filho, muito pequeno, tipo, como que uma criança tão pequena poderia estar agredindo a professora na escola, agredindo os coleguinhas. Então, foi aí que essa psicóloga me chamou. E eu me lembro de 2 ou 3... Eu me lembro de 2 sessões que eu fiz com ela. Eu e ela. Mas eu acho que pode ter sido até mais, umas 2 a 4 sessões. Só isso foi suficiente. Quando eu cheguei lá, eu contei a minha história para ela. E eu falei para ela que eu era culpada. E que eu
fazia coisas que o meu marido não gostava e que, de alguma forma, aquilo estava acontecendo. E aí, eu contando para ela, ele não deixava eu ter contato com os meus familiares no telefone. Nessa época, a gente já não morava mais em Rondônia, a gente já tinha se mudado de estado. E aí, eu fiquei longe de todo mundo. E aí, ela me disse assim, mas por que você acha que você é culpada? Eu falei, porque eu ligo para os meus familiares, mesmo ele pedindo para mim não ligar. Gente, eu achava que ele estava certo, sabe? Porque quando as pessoas que eu procurava ajuda, as pessoas falavam que era para mim fazer o que ele estava falando, eu achava que eu só tinha 26 anos. E além de 26 anos, eu não era uma menina de 26 anos que nem as de hoje em dia, uma menina que tinha estudado muito, uma menina que... Eu era uma menina que vim da fazenda. Eu fui criada lá na fazenda. Eu não tinha esses conhecimentos que hoje em dia tem por aí. Eu não tinha. E eu não sabia como lidar. E eu tinha medo também, eu tinha muito medo. Porque o meu medo era separar dele, mudar de casa, porque eu já tinha uma clientela muito boa na minha cidade, eu conseguia me manter, eu ganhava mais do que ele nessa época já. Mas ele ia lá e me mataria com as crianças, apanharia fogo na casa e a gente ia morrer queimado. Essa era uma das ameaças. Então eu tinha medo disso também. Então eu tinha que ter dinheiro suficiente para me fugir para um lugar onde ele não soubesse. Foi o que eu fiz depois. Então essa psicóloga, ela me ajudou a entender que eu tinha capacidade, que eu podia sim, né? Que eu podia, que eu conseguia me manter sozinha. E foi aí que depois disso, eu mesma, de um jeito de economizar dinheiro, eu lembro que na época eu juntei 3 mil reais. Gente, 3 mil reais. E eu fugi, mas eu ainda fiquei nesse casamento 11 anos, tá? Foi 11 anos. Eu fugi, e eu fugi para uma cidade. Dessa cidade eu fugi para uma outra cidade, que se ele fosse me procurar, ele ia naquela cidade, que eu comprei a passagem, que ele ia achar, né? Provavelmente ele foi procurar onde que eu comprei passagem, para onde que eu comprei passagem. E de lá, eu fui para outra cidade. E eu vivi mais de 1 ano sem dar notícia, sumida. E eu cheguei lá, com esse dinheiro que eu levei, eu aluguei uma casa pequena, e eu comecei a trabalhar de novo. Foi muito difícil, mas eu superei. Por que eu tô contando a minha história? Eu tô contando a minha história porque eu era uma mulher que eu não tinha condições. Eu não tinha quem me desse uma luz. Quem me deu a luz foi essa psicóloga, que eu nem consigo me lembrar o nome dela. Que era uma psicóloga da escola. E nem para ela eu contei os meus planos, porque isso aconteceu, de eu fugir. Ele saiu para trabalhar, tipo, de manhã, e eu só esperei ele sair. Eu peguei o que tinha e coloquei na mala, o que eu pude. E peguei as 2 crianças e fugi. Então, assim, eu tô falando isso porque tem mulheres que às vezes nem precisam disso. Às vezes elas nem têm essa ameaça, ou às vezes têm, né? Mas você pode, você consegue, porque eu consegui. E eu criei os meus filhos, que hoje já são grandes, né? A minha filha hoje faz faculdade, o meu filho hoje já trabalha, já se mantém. Então, o que eu tô querendo dizer com isso para vocês? É que se você estiver vivendo algo parecido, não tenha medo de buscar ajuda, mas busque ajuda para as pessoas certas, né? Pede ajuda para os seus familiares, pede ajuda para um bom profissional que tenha capacidade de te orientar o que fazer, né? Porque aquela psicóloga, ela foi um divisor de água na minha vida, porque ela fez eu enxergar que eu ganhava o suficiente, só que daí eu pensava, eu vou deixar as minhas clientes para trás. Muitas dessas minhas clientes hoje estão na minha página do Facebook. Elas podem até ver esse vídeo. E eu superei isso, gente. E eu criei os meus filhos. Eu consegui. E eu estou aqui onde eu estou hoje. Então, nem as minhas clientes sabiam do que eu estava passando. Elas eram atendidas por mim. Na época, eu trabalhava com estética e cosmética. Elas eram atendidas por mim, eu acho que nenhuma delas perceberam o que eu passava, ninguém sabia. Porque a gente não conta, a gente tem medo, a gente tem vergonha, a gente se sente culpada. Eu me lembro que eu não podia falar no telefone. Ele chegava em casa sem avisar, ele nunca avisava que ele estava chegando em casa. E ele pegava o telefone, se ele me encontrasse eu falando no telefone, e ele
percebesse que provavelmente eu estaria falando com um familiar, ele tomava, ele quebrava meu telefone. E eu lembro uma vez, eu não tinha internet em casa. Eu estou falando de 2010. 2009, na verdade, nesse episódio. Eu não tinha internet em casa. Eu ia numa lan house para me conversar com a minha irmã e era até assuntos profissionais ou alguma coisa. E eu me lembro um dia que ele me arrastou na rua, ele quebrou meu telemóvel. E existe um negócio de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso está errado, gente. Você pode salvar uma vida. Você pode salvar uma vida. Eu me lembro que as pessoas viram ele me arrastando no meio da rua. As pessoas passavam, parava o carro, baixava o vidro, olhava e não fazia nada. E ele continuou me arrastando até levar para casa. Porque eu estava no lan house. E tudo isso acontecia na frente das crianças. As crianças presenciou tudo isso. Hoje, né, os meus filhos vão precisar de ajuda psicológica também. Porque quando eu converso com a minha filha, ela lembra de pouca coisa. Meio que foi apagado da memória dela. A gente mesmo tem um mecanismo de defesa que a gente apaga da nossa memória. Mas está lá no nosso subconsciente, né? Nosso inconsciente. Então, eu estou falando o meu relato aqui porque isso é muito comum. É muito comum. Então, você que tem uma filha que vem reclamar para você, que está passando por situações desse tipo, apoia, dá apoio. Porque eu vim de uma família que falava que casamento é para sempre. Que se você casou, você tem que viver. Né? E isso ficava na minha cabeça, que casamento é para sempre. E eu poderia ter voltado morta para casa dos meus pais, né? Eu poderia ter voltado morta, né? Ou eu e os meus filhos. Os meus pais, até hoje, eles sabem pouca coisa disso. Eles sabem bem pouca coisa. Eu acho que eles nem sabem. Se eles for ver esse vídeo aqui, que eles não vão ver, eles não têm noção do que eu vivi. Mas eu estou falando para você, mulher, que você consegue. E se na sua cidade tem a delegacia da mulher, procura ajuda. Porque lá tem ajuda psicológica. Nessa cidade que eu estava, por último que eu contei, que foi aonde eu separei, ali não tinha delegacia da mulher. Então, não tinha. E muitas vezes a gente também não é orientada a procurar também. Hoje em dia até tem mais, né? Na internet por aí as pessoas falam muito sobre esse assunto. E isso é o meu relato. Felizmente eu superei, né? Eu superei hoje. Eu separei, foi antes de entrar 2010, eu separei entre Natal de 2009 para a virada de 2010. Nessa época eu fugi de casa, levando apenas as crianças e uma mala de roupa. E consegui. Então, se eu consegui, você também consegue. Você tem a mesma capacidade cerebral que eu. E, de repente, você tem até mais condições financeiras do que eu tive na época. Talvez você tenha uma casa que você pode viver. Talvez o seu marido não seja agressor. Às vezes, ele tem um outro tipo, né, de agressão. Talvez seja só um outro tipo de agressão. Às vezes, não chega. Porque eu tinha medo. O ponto que eu cheguei era não era nem dele me matar. O medo que eu tinha era acontecer algo com os meus filhos, ou com a minha irmã, ou com qualquer pessoa da minha família. Então, esse é o meu relato. O caso da Ana Hickman, ela tem condições financeiras, ela não precisa estar com esse marido, ela pode, né, pagar os melhores profissionais para acompanhar ela psicologicamente. E é isso. E ela pode também se curar e ainda encontrar um outro relacionamento se ela quiser. E se ela não quiser, ela pode ficar solteira também. Mas, gente, a vida realmente é uma escolha. A vida é uma escolha. É isso que eu tinha para dizer hoje. O vídeo acabou ficando longo. Mas eu nunca tinha contado essa história. É a primeira vez que eu conto. E eu espero que pode inspirar você a criar coragem. Um beijo. Uma boa semana.
para todos.